Boas, malta! Mais uma questão, Zona Nerd, questão 2, desta vez, segunda fase da prova de 2020. Aí você deve estar se perguntando, Vicente, não caiu na primeira fase? Malta, muitas vezes esse assunto de energia térmica cai misturado com outros assuntos. Então, pode ser que lá na frente eu resolva uma outra questão em outro assunto e apareça novamente em uma questão desses temas da prova de 2020, primeira fase. Eu não quis trazer para eu não picotar a questão. O que é picotar a questão? A questão tem 5 perguntas. Eu faço a 1, não faço a 2, porque não dá para fazer ainda. Faço a 3. Então não te preocupes, lá na frente, quando eu puder fazer, eu vou e pego uma questão e faço ela completa. E é bom que a gente acaba por revisar conteúdos mais antigos. Meu amigo, fique tranquilo, ó. Tá tudo planeado para fazer você brilhar nos exames nacionais, ó. Vem comigo aqui, ó. Vem comigo. A água presente no estado sólido, líquido ou gasoso na atmosfera terrestre é uma substância peculiar, pois as propriedades que a caracterizam, como a variação de entalpia de vaporização e a capacidade térmica máxima, apresentam valores muito diferentes dos que seriam expectáveis, ou seja, substâncias com propriedades parecidas com a da água, quimicamente falando, não tem um calor de vaporização tão alto como o da água, não tem uma capacidade térmica máxima tão alta como a da água, e isso torna a água muito especial. A água participa de tudo, não só nos seres vivos, mas para uma série de outras transformações. Então, de fato, a água, na minha opinião, é coisa de Deus. Você não acredita? Não tem problema, fica tudo na paz e a gente segue aqui a nossa vida, tá certo? Como se nada tivesse acontecido. Vamos lá, 6.1. 6.1 diz o seguinte: a condensação de vapor d'água envolve letra A, libertação, libertação B, ou absorção. Opa, eu vou ter que me lembrar o que é libertação e o que é absorção. Então, para isso, eu vou fazer aqui aquele esqueminha que vocês já conhecem: sólido, líquido e o que? E gasoso, ok? O que que a gente tem aqui? Passagem do estado sólido para o líquido, passagem do estado líquido para o gasoso e passagem do estado sólido para o estado gasoso diretamente. Temos também o processo inverso, gasoso para o líquido, líquido para o sólido e do gasoso para o sólido. Como é o nome desse processo aqui? Esse processo aqui é a nossa fusão, passagem do estado sólido para o líquido. Esse aqui eu estou transformando-me em gás, então isso aqui é o que? Isso é a minha vaporização, isso aqui é a minha vaporização, ok? Esse processo aqui você conhece como a sublimação, passagem do sólido por gasoso direto. A passagem do gasoso para o líquido é a nossa condensação ou liquefação, também pode aparecer esse termo. Então, isso aqui é a condensação. E a passagem do líquido para o sólido é a solidificação. Do gasoso para o sólido também pode, e nós chamamos também de sublimação. Alguns autores chamam isso de sublimação direta, essa aqui de sublimação inversa, ou chamam essa de sublimação e essa de ressublimação. Eu gosto de chamar tudo de sublimação e ninguém briga por isso, tá bom? O que que acontece? Todos os processos que estão aqui nesse caminho aqui, ó, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, eles são processos que envolvem o quê? A absorção de energia térmica. A absorção. Por quê? Porque como eu tenho moléculas muito unidas e eu vou precisar passar para um estado onde existe já uma certa liberdade, eu vou precisar quebrar ligações. E ao quebrar ligações, eu preciso de energia. Então, todos esses processos aqui são processos que são o quê? São processos endoenergéticos. Endoenergéticos, ok? E todos esses processos que estão do lado de cá são processos exoenergéticos. Então, aqui são
exoenergéticos e aqui são exoenergéticos, ok? Energéticos. Beleza? Então, são processos endoenergéticos, são processos exoenergéticos. E, obviamente, esses processos são endoenergéticos porque eu tenho o quê? Uma quebra de ligações intermoleculares. E aqui eu tenho uma formação de ligações intermoleculares. Então, toda vez que eu quebro ligações intermoleculares, que são todos esses processos aqui, eu absorvo energia. Toda vez que eu formo ligações intermoleculares, eu liberto energia e sou processos exoenergéticos. Então, a resposta correta é a letra A, onde diz que a condensação da água envolve o quê? Libertação, ou seja, exoenergético, pois há uma formação de ligações intermoleculares. Beleza? Então, questão 6.1 já foi. Vamos agora para 6.2. Na 6.2, ele quer dizer o seguinte: para vaporizar uma amostra de água que se encontra a temperatura de ebulição, é necessário 7,2 vezes mais energia do que para aquecer uma amostra de 25 até 100. Qual a energia envolvida para vaporizar 1 grama de água que se encontra na temperatura de ebulição? Então, observe que ele te deu toda a informação para fazer a questão. Ele simplesmente tentou aqui inventar uma historinha, mas basicamente o que ele disse é o seguinte, ó: a energia para vaporizar uma amostra de água é 7,2 vezes maior do que para você aquecer essa mesma substância. Então, eu vou dizer que a energia para vaporizar é 7,2 vezes maior do que a energia para aquecer, ok? Então, agora, ele quer saber o seguinte: quanto de energia eu vou precisar para vaporizar 1 grama de água que se encontre na temperatura de ebulição? Então, ele diz que quando a temperatura está na temperatura de ebulição, eu gasto para vaporizar o mesmo que eu gasto para aquecer uma substância de 25 a 100. Então, se eu calculo a energia gasta para aquecer, eu estou, obviamente, calculando a energia gasta para vaporizar. Então, eu posso continuar aqui a minha resolução e dizer que a energia para vaporizar é 7,2 vezes da energia para aquecer. E a energia para aquecer é mc ΔT. Portanto, eu vou dizer que a energia para vaporizar é 7,2 vezes. Qual é a massa? Ele quer saber a massa de 1 grama. Então, eu vou botar aqui quanto? 10 a menos 3 quilogramas. A capacidade térmica mássica da água está no seu formulário e vale 4,18 vezes 10 a terceira. E a variação de temperatura vai ser de 25 para 100. Portanto, temperatura final 100 menos 25, que é a temperatura inicial, dá uma variação de temperatura de 75 graus Celsius. Eu vou fazer essa conta aqui, a energia para vaporizar, isso aqui dá 2,3, isso já aproximado, né? 2,3 vezes 10 a terceira joules, que na minha prova aqui é a letra B de bola. É óbvio que nós sabemos que temos duas versões de prova. Na minha versão, essa questão é letra B de bola. Observe que é uma questão que às vezes gera um pouco de confusão na cabeça do aluno, porque ele pensa assim: professor, eu estou calculando a energia para aquecer, mas ele não quer para aquecer, ele quer para vaporizar. Mas essa é a grande sacada da questão. Ele disse que para vaporizar é 7,2 vezes maior do que para aquecer. Ora, se ele me pede a energia para vaporizar, basta eu calcular quanto eu gastei para aquecer e o resultado é o mesmo. Tá bem? Então a resposta é letra B de bola. Essa questão tem mais uma pergunta aqui e essa pergunta ela é exatamente o quê? Ela diz assim: uma esfera metálica é aquecida e a seguir mergulhada na água fria, contida num calorímetro. Apareceu aí a palavra calorímetro. Você já sabe que o calorímetro
é o recipiente onde nós realizamos as trocas de calor. Esse calorímetro pode ser ideal ou não, pode ser termicamente isolado ou não, mas eu tenho que continuar a ler para descobrir essas coisas. Pronto. Admita que o sistema esfera mais água se comporta como um sistema isolado, ou seja, o calorímetro é ideal, ele não participa das trocas de calor, ele não deixa calor sair do sistema para a vizinhança, ele não deixa a energia entrar da vizinhança para o sistema, é tudo lindo e maravilhoso como a gente quer que seja, ok? Considere que a massa da esfera é igual à massa da água e que a capacidade térmica do metal é menor do que a capacidade térmica da água. No mesmo intervalo de tempo, a energia cedida pela esfera será menor ou igual à energia absorvida pela água. Malta, dois corpos participando de um sistema isolado, a energia do sistema é zero, portanto, o que um absorve é o que o outro cede, então a energia é a mesma. Então é óbvio que a letra A e a letra B estão completamente erradas. E ele agora quer saber o seguinte, tudo bem, é igual. Agora, a diminuição de temperatura da esfera vai ser maior ou vai ser menor do que a diminuição de temperatura da água? Eu expliquei para você que a água tem uma capacidade térmica alta. Então, ela precisa de pouca variação de temperatura para liberar uma certa quantidade de calor. Eu lembro que quando nós realizamos a aula de capacidade térmica máxima, eu fiz uma questão onde tinha uma esfera a 75 graus e uma água a 18 graus, e a gente viu que a temperatura de equilíbrio era 20 ponto alguma coisa, não me lembro exatamente o valor, mas observe, a água saiu de 18 para 20, a esfera saiu de 75 para 20. É óbvio que a esfera, por ter menor capacidade térmica, vai ter que compensar tendo maior variação de temperatura para poder variar para ter a mesma energia envolvida. Então, a resposta dessa questão é a letra C, igual e maior da esfera em relação à água. Mas eu sou legal, eu sou fixe com você e eu vou fazer isso de outra maneira, porque pode ser que você não tenha percebido novamente e eu vou, certo, explicar para que você não tenha dúvida de que a resposta correta é a letra C. O que é que nós temos aí? Um sistema isolado. Ora, se o meu sistema é isolado, a variação de energia dentro do meu sistema, isso vale zero. O que é que isso quer dizer? Que a variação de energia sofrida pela água somada com a variação de energia sofrida pela esfera metálica, isso tem que ser quanto? Isso tem que ser zero. O que é que a gente faz? Eu vou ter que passar um deles para o outro lado. E quando eu passar para o outro lado, o sinal fica negativo. Qual deles eu passo? O que você quiser. Mas eu, se fosse você, colocaria o que ganha energia fica com o sinal positivo e o que perde energia fica com o sinal negativo. Quem foi que perdeu energia? A esfera metálica é aquecida e depois mergulhada na água fria. Então eu vou dizer que a variação da energia da água, porque a energia da água é positiva, é igual a menos a variação da energia da esfera metálica. Ou seja, a esfera metálica cede calor para a água, a variação de energia dela é negativa, a da água é positiva e o somatório das duas tem que dar zero. Então, com esse racional aí, a gente consegue chegar facilmente de que a energia cedida e a absorvida, elas são iguais, ó. Elas são iguais. Ah, Vicente, mas uma é negativa. É só uma convenção de sinais aqui. A quantidade de energia é a mesma, só que uma ganha, a outra perde. Então, com isso aqui, você já sabe que é igual e não menor. Agora, como é que eu poderia perceber essa outra análise aqui? Aí eu vou para a equação. Eu sei que a energia envolvida numa variação de temperatura é mc ΔT.
eu quero saber quem vai sofrer maior variação de temperatura. Então eu vou dizer que variação de temperatura é a energia dividido pelo produto MC. Aí agora você vai ter que ser esperto aqui comigo. Você vai ter que pensar quem é constante e quem está variando. Então pense comigo. A energia é a mesma. A energia é a mesma. A massa também é a mesma. A massa da esfera e a massa de água, elas são iguais. Opa, então ó, isso aqui tudo é uma constante. Ora, se aquilo tudo é uma constante, significa que a variação de temperatura, ela é inversamente proporcional, a gente coloca aquele símbolozinho aqui que parece um peixinho, inversamente proporcional à capacidade térmica mássica. Então é exatamente o que eu expliquei. O corpo que tiver maior capacidade térmica mássica, a água, vai sofrer a menor variação de temperatura. Em compensação, o corpo de menor capacidade térmica mássica, no caso a esfera, vai ter que ter uma maior variação de temperatura. Portanto, letra C, iguais energias cedidas e recebidas, e a esfera metálica, por ter menor capacidade térmica, sofre a maior variação de temperatura. Ok? É isso, malta. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Se gostou, dá o joinha. Joinha é lá no YouTube. Aqui não precisa dar joinha. Óbvio, se você gostou e quiser mandar um elogio, eu ficarei lisonjeado com o seu elogio. Mas não precisa dar joinha, não tem joinha aqui não, viu, malta? Foi mal. Tchau, tchau. Até a próxima. Bye, bye.